Boa noite, pessoal. Vou dar continuidade, né? A gente agora vai falar de sonda de aspiração. É um procedimento para aspirar o paciente. Aquele paciente que está com ronco, né? O paciente está com excesso de secreção. Exemplo, né? Vai ficar mais fácil vocês entenderem, o catarro, né? Então a gente aspira, né? Como que a gente faz isso? É um procedimento que a gente pode fazer iniciando pelo nariz, né? Aspira as vias aéreas superiores, né? E finaliza na boca, né? É importante quando a gente está fazendo isso, manter higienizado o nariz e finalizando com a boca. Lembrando que a gente começa pelo nariz e não pela boca, porque a boca é o local mais contaminado que a gente tem, tá? Imagina vocês acharam que era o nariz, né? E não é. A boca é o local mais contaminado do nosso corpo. Então, quando a gente faz um procedimento desse, a gente começa pelo nariz e depois finaliza pela boca. Quando faz esse tipo de procedimento, né, que é a aspiração, a gente fala traqueobrônquica, né? Então a gente vai aspirar, né? Então secreção que está na garganta, na laringe, na faringe, na traqueia, né? Vai passando aqui. Então a gente consegue aspirar. A cânula, o catéter, né? A sonda, melhor dizendo, que a gente usa para aspirar, a gente já não vai até o pulmão, né? A gente não consegue, mas a gente consegue aliviar, porque quando a gente estimula essa aspiração, o paciente ele consegue tossir, mas nem sempre, né? Por que a gente aspira? Porque às vezes aquele paciente está com estímulo de tosse reduzido ou aquele paciente que não consegue tossir, então ele só está, né, acumulando secreção, que ele não consegue nem falar. Às vezes, gente, né, eu vou mostrar isso para vocês, paciente que não tem dente, é fácil a gente fazer uma higiene oral, né, que não tem perigo, a gente pode estar limpando bem a boca, que não tem perigo dele morder na gente. Então é fácil a gente fazer essa higiene oral e ele estimular a tosse. Ele estimulando a tosse, pode vir secreção, pode vir o catarro, e tem como a gente estar limpando. Mas a maioria das vezes o paciente não faz isso, ele não tosse, é fundamental que a gente aspira, porque se você não aspira, gente, esse paciente vai rebaixar, né? Vai respirar pouco e ele vai se agravando, tá? E ele pode até, né, engasgar e vir a complicar, tá? Aspiração, gente, dependendo, é o enfermeiro que faz, tá? Mas pacientes mais tranquilo, tá liberado de vocês fazerem. Mas paciente mais grave é o enfermeiro que faz, tá? Então, gente, quando se faz uma aspiração, a sequência é essa. Se o paciente está com traqueostomia, né? Traqueostomia é uma cânula, né, que coloca nessa parte da traqueia, tá? Próximo às cordas vocais do paciente. Se vocês apertam aqui, vocês veem que vai mudar a voz de vocês. É um procedimento que a gente faz, que o médico faz, após interar 30 dias que o paciente está entubado. Então é recomendado fazer a tráqueo para não lesionar mais as cordas vocais desse paciente, tá? Lógico, se o paciente tiver condições disso. Então, gente, quando o paciente está com traqueostomia, dependendo do material que é a traqueostomia, inicia com aquela de acrílico, depois vai com aquela de metal. Ele tem como tirar, né? Então a gente pode também estar higienizando, a gente fala que é o macho da traqueostomia, a gente retira e a pecinha fica aqui no corpo do paciente. Então a gente retira. Quando a gente retira essa pecinha, estimula o paciente a tossir. Então sai muita secreção, muito catarro. Então é o momento da gente tirar. Vocês não podem jogar água lá dentro, não. Na hora do banho, vocês têm que tomar cuidado para vocês não jogar água lá dentro. Joga-se água lá dentro, mas não é água, é uma solução fisiológica na hora que eu estiver aspirando que eu vou falar com vocês, tá? Então quando se tira o macho, aí vocês podem colocar um paninho, uma gazinha embaixo que o paciente vai tossir. E o paciente que tem muito estímulo de tosse, gente, ele tosse tão forte, vocês não podem ficar na frente do paciente não, fica sempre do lado, para vocês tirar aquela secreção para ele. Ou seja, tá mandando para fora, então me ajuda, tira. Vai lá e lava o macho, cuidado que esse macho tem que ser lavado, tá? Cuidado para não perder. Às vezes eu gosto de colocar até gazinha lá dentro, empurrando com uma espátula, com um cotonete, para tirar a sujidade que fica nesse macho, que é um orifício canalizado. Tira, lava e volta a encaixar no paciente. Precisa dele, tá? Se o paciente não consegue tossir, eu tirei o macho, estimulei a tosse, não consegue, só tá cheio de catarro, de longe você tá escutando aquele esforço do paciente, cheio de catarro lá dentro, ao escutando roncos, eu vou ter que aspirar.
tá? Coloca o Saturino, tá vendo que a saturação dele tá caindo, então a gente tem que aspirar o mais rápido possível, tá? E como que a gente faz? Se o paciente, né, igual eu falei com vocês, nariz e boca. Ah, Juliana, mas o paciente tá traqueostomizado. A sequência é tráqueo, nariz e boca, tá? Ah, Juliana, o paciente está entubado. Tubo, nariz e boca, tá? Lembrando que finaliza, faz uma higiene na boca, tá? Ah, mas a minha secreção está muito espessa, está muito grossa. Aí, gente, eu vou usar uma solução fisiológica. Na hora que eu colocar essa cânula lá dentro, né, no nariz, na boca, na tráqueo ou no tubo, eu vou estilar um pouquinho de soro e vou aspirar, né? Ele vai diluir a secreção no mesmo tempo de imediato, gente. Eu coloco um pouco de líquido e vou aspirando, porque senão o paciente vai engasgar. E eu não quero isso, tá? Porque se essa água chegar no pulmão, gente, ele vai broncoaspirar e vai piorar o processo. Como que se aspira, Juliana? Eu tenho uma sonda de aspiração específica para isso. Essa sonda de aspiração, gente, ela é parecida, o processo que ela vai fazer de aspirar, de sugar, ela é parecido com aquele processo que o dentista coloca, né, do lado da nossa boca, uma mangueirinha. A mangueirinha dele até dobra. Coloca no cantinho da nossa boca e tem como ele trabalhar, né? Porque a aparelhagem dele, gente, vai trabalhando no nosso dente, vai produzindo líquido e a gente vai produzindo saliva. Esse excesso de saliva vai atrapalhar ele a trabalhar. Então, por isso que deixa essa sondinha no canto e à medida que vai produzindo saliva, a gente vai estar... esse aparelhagem dele vai estar aspirando. Então, a função da nossa aspiração também é isso, tá? Tem-se um vácuo lá no hospital, tem um vácuo portátil ou ele fica canalizado na parede. Eu vou pegar uma sonda, vou pegar um látex, tem um frasco, né, de líquido. Vou testar primeiro, antes de aspirar, pego um copo com água, ligo o aspirador e testo, aperto um dispositivo que tem, porque ele tem um dispositivo, gente, que quando eu aperto, aspira, né? Ó, tá funcionando, beleza, então vamos começar. Explica tudo que você for fazer no seu paciente, gente. Todos os pacientes que eu tenho que aspirar, eu sempre peço, é um procedimento bem desgastante para o paciente, e eu peço, ó, me ajuda, tosse quando eu estiver fazendo, porque fica mais fácil no instante a gente termina. Então imagina, se você está com essa cânula dentro do paciente, né, em qual região que for, em posicionamento que for, se esse paciente tossir, o que vai acontecer? O catarro que está tentando sair, a gente vai estar aspirando. Então se ele está tossindo, catarro que está na região inferior, né? Porque eu vou aspirar, gente, superior. A inferior eu não consigo. Então, imagina, eu estou estimulando o paciente a tossir, então aquele catarro que está lá no inferior mesmo, ele vai subir, eu vou conseguir aspirar. E vai aliviar o paciente. É muito nítido. Vocês vão ter a oportunidade de acompanhar um enfermeiro aspirando. Vocês vão ver como que o paciente está roncando demais e quando a gente aspira, como ele respira melhor. Imagina os brônquios, vocês tiveram aula de anatomia. Brônquios, bronquíolos e alvéolos, né? Naqueles brônquios, quando fica cheio de secreção, o antibiótico, o que ele vai fazer? Vai fazer o efeito de tirar aquela secreção, né? Aquela infecção que está no pulmão. A micronebulização, né? Ela vai fazer com que essa secreção saia. Por isso que tosse é importante, desde que a tosse não incomoda. Então, se o paciente está tendo estímulo de tosse, isso é bom. Então, normalmente a gente não corta a tosse do paciente, porque a tosse vai fazer com que o paciente tire aquele catarro que está na região, né, pulmonar e ele engole. Mas desde que não engole de novo o pulmão, né? Então, por isso que a gente é bom virar o paciente de decúbito, aqueles pacientes que não conseguem, é bom a gente estar fazendo isso. É bom andar com o paciente não anda, mas posiciona o paciente na cadeira, porque isso vai fazer com que a gente movimente o paciente e secreção que fica no pulmão, ela vai saindo. Por que se dá pneumonia acamada? Porque ele fica só, né, inativo, não tem uma atividade. A atividade que a gente vai fazer é essa, virar o paciente de decúbito. Por isso que na maioria das vezes eu falo, o paciente ele suporta sentar na cadeira, então vamos dar banho na cadeira. Depois que voltou do banho, vamos sentar na poltrona. Por quê, gente? Para estimular esse paciente a movimentar, esse paciente a soltar gases, esse paciente a evacuar e principalmente a tossir, expectorar e essa secreção sair. O paciente quieto pode ter certeza, gente, o risco de pneumonia é muito grande. Então a aspiração é isso, gente. Eu vou melhorar, né? Eu vou tirar aquele excesso de secreção de catarro que o meu paciente não consegue fazer, tá? Muitas das vezes, gente, o paciente é muito secretivo. Então, a aspiração não pode ser feita toda hora. Vocês vão fazer isso, gente,
muito é quando vocês forem cuidar de paciente em casa, tem muito esse serviço, os pacientes que estão em uso de CPAP, né? Uma ventilação não invasiva que às vezes tem que aspirar. Então, assim, esquece demais esse serviço de vocês em casa. O fisioterapeuta vai ensinar vocês. E em casa, como é um paciente mais tranquilo, vocês vão ser treinados para aspirar, né? Então, é uma das coisas que vocês vão ter conhecimento, vocês vão ter contato. No momento a gente fica com medo, mas, de novo, é tudo ter essa experiência prática para vocês começarem a desenvolver isso, tá? Lembrando, a aspiração não pode ser feita toda hora, tá? Por quê? Porque prejudica o paciente, além de machucar. Como que se aspira, né? Vocês vão estar observando quando a gente for fazer isso. Essa sonda, gente, na hora que eu for introduzir, eu não posso apertar esse dispositivo, porque se eu aperto, gente, ele vai pegando a mucosa lá dentro do paciente e vai sangrar. Então, eu introduzo a sonda, aperto e vou girando 360 graus até eu tirar essa sonda. À medida que eu estou tirando a sonda, o catarro vem dentro da sonda, passa no látex e vai naquele frasquinho que está na parede ou que fica portátil, ou que fica no chão, tá? Então, gente, na beirada da sonda, ela tem um orifício. É por isso que vai sendo aspirada, né, com essa técnica, tá? Então, vocês vão ver que é bem tranquilo, né, de fazer, melhora demais o paciente. Então, a gente tem que sempre estar observando esses tipos de detalhes que vocês vão estar passando para supervisão, né? Os pacientes mais tranquilos, vocês mesmos que vão aspirar, ok? Vamos lá, dar continuidade. Agora, gente, eu vou falar de eliminação urinária. O que é isso? É o paciente urinar, tanto o homem como a mulher. Então, tem pacientes que têm dificuldade para urinar e tem pacientes que urinam até demais, tá? Então, essa eliminação urinária, gente, quando é necessário, o médico pede para passar uma sonda vesical. Lembrando que sonda vesical de demora, quem passa é o enfermeiro, técnico de enfermagem não passa. Sonda vesical de alívio, quem passa é o enfermeiro, técnico de enfermagem não passa, tá? Mas coletor urinário, quem adapta esse coletor urinário é o técnico de enfermagem, tá? E lembrando que eu passo, né, eu como enfermeira passo esse cateterismo vesical, mas quem manuseia são vocês. Quem retira quando é determinado são vocês. Então vamos por partes. Cateterismo vesical. O que é isso? O cateterismo vesical, gente, é a sonda vesical de demora que eu mostrei para vocês nos slides, como que fica preso, né? É uma sonda que a gente vai introduzir na uretra do paciente, tanto feminino como masculino, tá? No homem é muito mais fácil de passar, mas quando o homem está com dificuldade para urinar e o médico solicita que ele seja sondado, que a gente passe uma sonda vesical de demora, ou seja, que ele também tem uma alteração na próstata, é muito difícil. A sonda a gente não consegue passar. Ela vai tendo resistência, ela vai dobrando e ela não consegue passar. Então não pode se forçar muito que chega até se sangrar, né? Então às vezes a gente tem caminho para o urologista para ele mesmo, ele tem a forma de passar, às vezes tem até um guia para estar ajudando, tá? Então, a sonda vesical de demora, tanto feminino como masculino, a gente passa pela uretra, tá? Lembrando que a posição do paciente, exemplo, mulher, eu preciso que as pernas ficam flexionadas e firmadas na cama, tá? E do homem, as pernas podem ficar, né, esticadas, né, não, e abre um pouco as pernas, não precisa flexionar, tá? Para fazer esse tipo de procedimento, gente, eu preciso fazer uma asepsia, eu preciso usar degermante, eu preciso higienizar, eu vou fazer a higiene igual vocês fazem da higiene íntima, né? Que é de cima para baixo, limpar bem a região onde que eu vou passar. Por que isso, Juliana? Porque é um procedimento invasivo. Se é um procedimento invasivo que vai invadir o corpo do paciente, eu tenho que ter a forma mais limpa possível. Eu vou ter que fazer nesse procedimento tudo estéreo. Então a minha luva é estéreo, a minha sonda é estéreo, o material que eu vou precisar para higienizar também tudo estéreo, tá? Então, gente, eu gosto que um técnico de enfermagem me acompanha, porque eu vou precisar de sonda, eu vou precisar do cateterismo vesical. O que é isso? É um pacote de material que eu vou usar para fazer a higiene, que é uma compressa, um campo fenestrado, uma cuba rim e uma pinça. E nessa cuba tem gazinha. Então, eu vou colocar degermante,
né, ou o técnico de enfermagem coloca para mim, vou preparar, vou calçar a luva, vou fazer a higiene e lembrando, quando vocês forem acompanhar um enfermeiro passando uma sonda, se vocês verem que ele não testou a sonda, para com ele, dá stop, você não vai testar a sonda não? Com jeitinho, porque muitas das vezes eles não testam a sonda, na hora que vai introduzir, vai injetar balonete lá, acho que tá o balonete, a sonda vai sair escorregando. Então tem que testar a sonda vesical de demora antes de passar. Então testa-se com seringa de ar, depois vocês vão injetar para mim ABD para eu insuflar o balonete e prender na sonda. Lembrando que eu uso ABD, água bidestilada. Eu não uso soro para insuflar o balonete para ficar lá dentro do paciente. Soro cristaliza. O soro, gente, fisiológico, cloreto de sódio 0,9%, ele é sódio, tá? Então ele é sal. Então ele vai cristalizar, vai ficar cristalizado lá dentro para depois, quando a gente tirar essa sonda, eu não consigo. Teve casos que o médico teve que fazer uma cirurgia para desfazer esse erro, né, para retirar a sonda. Então, o máximo de cuidado, tá? Então, foi necessário passar uma sonda, tanto masculino como feminino, eu vou com o técnico de enfermagem, ele vai me auxiliar e eu que vou passar. Por que eu preciso do técnico? Para ele ver como é que é o procedimento. Não é que eu estou ensinando vocês a passar, mas eu preciso que o técnico de enfermagem fica próximo, porque se a família falar alguma coisa, a gente tem como provar que eu estava acompanhado, que eu não machuquei, que eu não judiei, que eu não fiz nada, tá? Nada de errado, eu fiz apenas o procedimento. Normalmente eu peço o paciente para ficar do lado do paciente, se ele quiser sair, ele pode sair também, no caso o acompanhante. E outra coisa, quando eu passo a sonda, depois que eu passo a sonda, eu passo ela toda a sonda no final, né? Toda no final mesmo da sonda, do procedimento. Aí, gente, o que testa é o líquido, né? Que é a urina que vai vir pela essa sonda. Aí eu vou conectar o coletor urinário, tá? Então, vocês precisam entender como que é o processo. Depois que eu coletei tudo, vem urina pra mim, veio urina, ou seja, então eu passei certo, tá? Eu não posso passar na vagina e nem no ânus, tá? Eu tenho que passar na uretra. Aí eu passei e vocês vão injetar para mim ABD. Normalmente no canto da sonda tem quantos ml que o fabricante pede para vocês injetar? 5 a 10 ml, 30 a 50 ml ou só 30 ml. Para que isso? Para vocês saberem que quando retirar a sonda, você sabe quantos líquidos que está lá dentro do paciente, ou seja, no balonete, tá? Então veio a diurese, conecta o coletor urinário e injeta o ABD para prender a sonda, ou seja, o que prende a sonda vesical de demora, tanto masculino como feminino? O balonete com ABD, não é esparadrapo. Então o que prende lá dentro, por isso que a gente tem que orientar o paciente, vocês não passam, gente, mas vocês têm a obrigação de orientar e têm a obrigação de saber que se o paciente for tomar banho no banheiro, a sonda não vai escorregar para a perna abaixo. Tá? E que eu tenho que orientar que o meu paciente, ele tem que andar, ele tem que deambular, principalmente pós-cirúrgico. Vocês vão se deparar com pós-cirúrgico com sonda vesical de demora. Então é fundamental que ele ande, tá? Por quê? Para soltar os gases, para a barriga não ficar inchada, para a movimentação das pernas. Isso falei já com vocês. Então, gente, lembrando, eu passo a sonda, o enfermeiro passa a sonda, mas quem manuseia é vocês, o técnico de enfermagem, tá? Passou a sonda, a gente organiza todo o material, posiciona o paciente numa posição confortável, não deixa essa sonda dobrada, porque vocês vão ver que ela é muito maleável, não deixa essa sonda dobrar, tá? Porque se ela dobra, vai vir diurese? Não vai, tá? E essa diurese, quando ela sai da sonda, bexiga encheu, vai vir diurese pela sonda, vai passar pela canalização da bolsa e vai cair na bolsa coletora, tá? Lembrando que a gente tem que mensurar, medir a diurese que está no coletor urinário, na bolsa coletora. Isso se faz a cada 12 horas, tá? Então, anota, né? Essa diurese, usa luva para desprezar essa diurese, pega um marreco, pega uma comadre, usa um frasco onde tem a medição e anota. Lembrando que eu tenho que fechar essa sonda vesical de demora, né? Para eu abrir lá embaixo e não esquecer de fechar logo após, tá? No homem, gente, quando eu passo uma sonda vesical de demora, tem homens que têm excesso de glande. Então, gente, na hora que eu estiver passando, eu vou fazer higiene normal do pênis do paciente,
vou passar a sonda, vou explicar o procedimento, vou explicar para o homem ou a mulher ficar relaxado na hora que eu passar, porque é tensão demais que eles ficam, e se eles contraem, vai ficar difícil de eu passar a sonda, vai ficar mais doloroso. E quando a gente passa também, a gente usa uma lidocaína, né? É um gel para anestesiar e para lubrificar, para escorregar melhor. Mas o que eu quero falar é o seguinte: acabou o procedimento, organizou, sujou demais, limpa o paciente, deixa tudo organizado. Distribui os materiais onde a gente tem que distribuir, guardar e deixar tudo organizado e relatar. No homem, gente, quando ele tem aquele excesso de pele, tá? Não, gente, nunca esqueça, encarecidamente, não esqueça de voltar essa pele para recobrir o pênis. Tem gente que tem esse excesso de pele, o homem. Então, gente, vocês têm que voltar a recobrir esse pênis. Não deixa essa glande retraída, não. Por quê? É uma região muito sensível. Se vocês deixarem retraída, ela vai inchar demais e esse paciente vai gritar de dor. Eu costumo falar, gente, vai ficar igual um girassol. Mas cuidado, gente. Eu já peguei paciente, admiti paciente, chegou no hospital, não foi eu que passei essa sonda. Quando eu pego um paciente, eu admito um paciente, ele já está com sonda, eu sempre pergunto onde que passou, quem passou e o dia que passou. E abro a fralda, tá? Lembra disso. O paciente está com sonda, abre a fralda. Eu preciso saber onde está essa sonda. Tá no pênis mesmo? Tá na vagina ou tá na barriga? É uma cistostomia? Não sei, eu nunca vi o paciente. E se for homem, gente, olha se ele tem aquele excesso de pele. Se tiver retraído, volta a pele. E principalmente na hora do banho, normalmente esses pacientes vão embora para casa, né? Homem, às vezes vai embora para casa com sonda, às vezes está usando essa sonda com frequência. Eles já sabem disso, mas os que passam sonda, né? Os que estão iniciando com esse processo de sonda ou tem que passar, volta a pele. Porque, gente, segundo relatos dele, é muito doloroso. Eu peguei um paciente há pouco tempo, estava muito edemaciado, eu não consegui voltar, mas é uma dor assim. Eu tive que pedir para segurar o paciente para eu poder voltar essa pele. Quando eu consegui voltar, gente, ele falou, enfermeira, foi uma verdadeira dor tirada com a mão. Porque, gente, é muito assim, fica todo edemaciado, tá? Então, gente, o máximo de cuidado. Tem esses detalhes. Abriu a fralda, olha se tá a sonda mesmo, olha se a sonda não tá dobrada. Pós-cirúrgica acontece muito isso, tá? De paciente transferir o paciente para o leito, dobrou a sonda, aí não tá fazendo xixi porque a sonda tá dobrada, tá? Então são cuidados que vocês têm que ter. O paciente está com sonda, pede para abrir as pernas, para ver se a sonda tá bonitinha, se tá no lugar, tá? Se não tá dobrada, tá? Tem aquela pecinha de clampar, gente, eu vou mostrar para vocês. Essa pecinha de clampar eu sempre gosto que fica próximo no meu olhar, né? Porque eu tô vendo, essa sonda tá aberta, né? Porque normalmente a gente esquece, fecha a sonda e esquece de abrir. A bexiga do paciente tá quase explodindo internamente porque não tá saindo diurese. Quantas das vezes eu já cheguei no leito, essa diurese está fechada e o paciente não está em desmame. Discretamente abri, quando eu fui ver, encheu quase 2 litros de diurese. Então, o máximo de cuidado, tá? Então, eliminações urinárias são isso. Então, o paciente ele pode estar sondado, né? Mas o médico quer que eu faça o exame de urina. Juliana, tem exame de urina para aquele paciente. Aquele paciente faz xixi na fralda, né? Mas ele faz, mas às vezes vai demorar pra gente coletar exame de urina. Então, gente, o que a gente faz? Passa uma sonda vesical de alívio. O próprio a sonda tá falando, aliviar, né? Ou às vezes, por que eu passo a sonda vesical de alívio? Às vezes o paciente está com bexigoma, cheguei cedo no meu plantão, o paciente não tá fazendo xixi. Levantei a blusinha dele, a barriga dele abaixo do umbigo está inchada. Eu palpo, ele não está conseguindo nem deixar eu encostar. Esse paciente está com bexigoma. Ele fica, né? A bexiga dele fica igual uma bexiga mesmo. Vocês também têm que observar isso. Por isso que é importante a gente saber se o paciente está fazendo xixi, se o paciente está fazendo cocô. Isso é importante. Juliana, o paciente não está fazendo xixi, ele fez xixi, foi só ontem à noite. Então vamos observar. Está tomando água? Não tá. Então vamos injetar água. Mas se ele tiver com bexigoma, gente, eu não posso esperar. Vou preparar o material é o mesmo, que vai mudar é a sonda. E a sonda vesical de alívio é só para aliviar o momento. Eu não posso deixar a sonda vesical de alívio no paciente. Se o paciente estiver com bexigoma, faço o mesmo procedimento, no homem contra a mulher, e passo na uretra e a diurese vem, né, e alivia aquele mal-estar que o paciente estava tendo de retenção urinária.
tá? Isso acontece muito pós-cirúrgico e também pacientes clínicos, né, que está internado e pode, né, ter essa retenção urinária. Agora, não pode acontecer com frequência. Ah, eu passei a sonda vesical de alívio, depois ele tem que urinar sozinho, tá? Se ele não está conseguindo urinar sozinho, a gente comunica com o médico, aí pode ser que o médico pede a passar uma sonda vesical de demora para estar observando se esse paciente está urinando ou não, tá? A sonda vesical de alívio também é usada para coletar exame de urina. Ah, eu preciso coletar exame de urina naquele senhorzinho lá e ele vai demorar a fazer xixi, tá? Ele vai demorar a urinar. Então, o ideal é a gente passar uma sonda vesical de alívio, preencher o frasquinho de urina e despreza, né, o resquício de diurese que está dentro da bexiga, depois tira a sonda e vamos observar se o paciente vai fazer xixi sozinho depois, se ele vai urinar depois, ok? O paciente está urinando muito, né? Homem, principalmente homem, né? Então tem como a gente usar o coletor urinário. O que é o coletor urinário? Eu mostrei para vocês já no slide, né? É aquela camisinha que a gente coloca no pênis e prende com esse esparadrapo. Nessa camisinha, gente, ela tem uma sondinha, que ela vai até, é uma mangueirinha mesmo, e eu vou usar aquele frasco coletor que eu usei para a sonda nasogástrica, né? Ele também pode ser utilizado para isso. Eu vou adaptar essa mangueirinha nesse frasco, prender na beira do leito e o paciente vai estar urinando através do coletor urinário, tá? Então, a forma ideal, coletor urinário, gente, é só homem, tá? Só o homem que usa. A forma ideal para ter essas eliminações fisiológicas, a gente começa com fralda. Primeiro, a gente vai estimular o paciente a andar e ir até o leito, tá? Não consegue? Então vamos colocar fralda. Não consegue? Vamos oferecer comadre e vamos começar, oferecer marreco, tá? Lembrando que comadre para mulher e marreco para o homem. Para evacuação, tanto faz ou mulher, vocês podem oferecer comadre ou fralda. Então, gente, por quê? Fralda, comadre, marreco e o coletor urinário, ele não o risco de infecção é muito grande, né? Diferente dos procedimentos invasivos, que é a sonda vesical de alívio, sonda vesical de demora, né? Então, a gente começa com esse procedimento. Não quer dizer que não vai passar a sonda vesical de demora, vai, mas quando o médico achar necessário. Acontece muito, gente, pacientes paraplégicos, eu já peguei muito, que ele perdeu a função, né? Da urina, né, de funções fisiológicas da urina, né? Então, esse paciente tem que passar a sonda vesical de alívio de 6 em 6 horas. Eles acabam prendendo, eles mesmos passam. Já peguei muito tipo de paciente assim no hospital, tá? Enquanto a gente fala de eliminação urinária, o paciente está com sonda vesical de demora. Então, o médico é que faz o desmame, né? Então, chegou a hora de tirar essa sonda vesical de demora. Então, como é que faz? A gente tem que fazer o desmame. Ora fecha, ora abre. Aquele processo de clampar que tem na sonda, vou pegar para vocês daqui a pouco. E a gente vai fechar e abrir de uma forma determinada de cada hospital. Eu sei que lá no meu hospital a gente fecha por 2 horas e abre por 1 hora, durante 12 horas. Já no hospital de Itaúna, eu acho que fecha 2 ou 1, não, fecha uma fecha uma e fica aberto por meia hora. Aí vai depender, tá? Isso vai depender da instituição. Então vamos falar no hospital lá de Mateus Lema, onde que eu trabalho. Então lá fecha 2 horas, fica fechado por 2 horas e abre por 1 hora, durante 12 horas. Feito isso, chegou o momento de tirar. Como que eu vou retirar essa sonda vesical de demora? Lembra do balonete? Eu tenho 2 vias na minha sonda. Uma via que está a bolsa e outra via que é encaixada para eu conectar a seringa, por onde que eu injeto o balonete para insuflar e eu desprezo o balonete, eu tiro o balonete, conecto o balonete, desculpa, gente, conecto a seringa nesse adaptador e eu tenho como tirar esse ABD que está no balonete. Então, o momento que eu vou fazer isso, gente, é quando eu preciso fazer o desmame e chegou a hora de eu retirar. Então, eu vou conectar a seringa, quantos ml que tem na bolsa? De 5 a 10, de 30 a 50. Eu vou aspirar a minha seringa, né? Até ter resistência, até não vir mais líquido nenhum. Aí eu vou ver que eu vou poder puxar, tá? Lembrando que vocês podem desprezar a diurese antes ou depois, tá? Depois que você tira tudo, pode lavar no banheiro, só que eu não gosto. Despreza a diurese antes. A bolsa coletora está com diurese, despreza, tá? Para vocês anotarem depois e relatar que vocês retiraram a sonda. Então, vocês não podem puxar, gente, porque o balonete está
cheio. Eu tenho que esvaziar o balonete e puxar lentamente. Lembrando que não puxa de uma vez, porque senão, gente, vai espirrar em vocês. Puxa devagar, tá? Lembrando, explicando ao paciente que, gente, ó, já estou tirando. Respira fundo e vai tirar bem devagar, né? Embalar essa sonda com a bolsa, colocar no saco plástico e jogar fora, tá? Então, para retirar, gente, eu vou conectar uma seringa, né, na pontinha da sonda e vou puxar, vou esvaziar o balonete para poder puxar depois. Mesmo na hora de puxar, gente, puxa lentamente, nada agressivo, tá? E explicando tudo ao paciente. Feito isso, ajeita o paciente, livra o paciente quando for necessário, organiza a unidade e vai lá e relata. Retirado sonda, após fim do desmame, despesar a diurese, anota o tanto de diurese também, tá? Tanto o coletor urinário, gente, também vocês podem estar fazendo isso, tá? O coletor urinário, ele tem um frasco coletor, né? Como ele tem um frasco coletor, eu também tenho que mensurar a diurese por ali, tá? Não precisa tirar o coletor. Esse coletor a gente troca logo após o banho, tá? E pode ser que esse coletor também, se não tiver colocado, né, fixado direito, ele pode retirar, tá? Ele pode sair sozinho. Então, sempre deixar ele bem fixado. Não pode fixar muito na raiz do pênis, porque senão vocês vão trabalhar a circulação e pode lesionar os órgãos genitais do paciente, tá? Então, que seja, que prenda, né, sem lesionar, sem apertar demais e sem garrotear, tá? E despreza também a cada 12 horas o frasco coletor. Julia, mas como é que a gente vai mensurar a fralda? A fralda a gente não tem como mensurar, porque a gente não tem uma balança específica para isso. O ideal era pesar aquela fralda encharcada de urina, né? De diurese. Mas a gente não tem isso. Então, vai ser o olho de vocês mesmo. Por isso que é importante a troca de fralda ser feita por vocês. O acompanhante, ele é bem-vindo? Ele é. Mas que a troca de fralda ocorra, seja feita por vocês e o acompanhante pode ajudar. Porque também vocês vão explicar, pessoal, a urina tá forte, tá com um cheiro muito forte, tá pouca, tá diminuída, né? Então isso é importante, porque vocês vão ver, o paciente que não urina muito, o que vai acontecer? Ele vai inchar, né? Ele vai trazer vários complicações para ele, tá? Então é importante vocês observar, perguntar mesmo se o paciente está urinando, tá? Eu vou pegar para vocês uma bolsa coletora rapidinho para vocês verem, tá? Então, esse aqui é uma bolsa coletora. Toda vez que vocês forem abrir um material, gente, hospitalar, ele sempre tem, né, o local de abrir, tá? Esse aqui é um dos materiais, né, que vocês vão ter acesso quando a gente for, né, eu for realizar um cateterismo vesical, tanto masculino como feminino, tá? Então, gente, isso aqui, ó, é aquela bolsa que eu falei com vocês, tá? Ela vem toda embalada. Essa parte aqui azul, eu retiro para conectar na sonda. Então, a diurese vai vir da sonda, passar por aqui e encher a bolsa coletora de vocês, tá? Essa pecinha aqui que é fundamental, gente. Essa pecinha, tá vendo? É o processo de clampagem. Então, eu fecho. Tá nova, tá duro, né? Aqui, ó, tá vendo? Ela está fechada e ela está aberta, tá? Então, toda vez, gente, chegou no paciente, ele está com sonda vesical de demora, não deixa essa pecinha escondida aqui não, porque normalmente ela fica escondida. Ou ela fica muito lá em cima, que acaba o paciente deitando em cima dela e vocês não vê. Então, eu gosto que ela fica à vista de vocês, tá? Porque não tem como, vocês têm como ver. O paciente não está em desmame. Então, para tirar a diurese que está aqui, vocês não precisam fechar aqui não. Quando que a gente clampa? Em transferência do paciente, o paciente sai do bloco cirúrgico, vai para o leito, o paciente vai sair do leito e vai fazer um exame,
né? Ele vai de maca, eu preciso fechar, porque isso aqui, gente, vai ficar em cima do paciente. Então, se fica em cima do paciente, isso aqui está aberto, o que vai acontecer? A diurese que está aqui na bolsa, gente, ela vai voltar para o paciente. Aí isso torna infecção para ele, porque essa diurese que já está aqui, gente, ela tá suja. A diurese que sai lá de dentro do paciente, ela tá estéril, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado, tá? Então, toma o máximo de cuidado. Essa sonda aqui não tem, tá? Essa bolsa aqui, ó. Essa bolsa eu peguei lá a moça da farmácia me deu. O que acontece? É isso que eu queria pra vocês. Bom que eu abri e vou falar com essa para não comprar esse tipo de bolsa. O que acontece? Esse tipo de bolsa aqui, ela vem com... Eu abri só para ver se tinha e acabou não tendo. Ela tem um orifício aqui de silicone. O que é esse orifício? É por onde eu colho diurese limpa que vem lá dentro para fazer exame de urina. Fazer exame de urina, coletar, para fazer exame de urina, eu vou passar sonda vesical de alívio, né? Se o paciente não tiver com sonda. Se o paciente estiver com sonda, eu não posso coletar diurese da bolsa coletora não, gente, porque aqui tá sujo, tá? Então eu coletaria no dispositivo que tem aqui, só que essa não tá vindo. Então, gente, é um dispositivo de silicone, tá? A gente faz uma sepsia, passa um degermante, depois passa álcool, coloca uma seringa aqui dentro, fecha essa sonda um pouco, né? Então não vai vir diurese, a diurese vai ficar presa lá dentro, tá? Porque na hora que eu coletar, vai vir a diurese limpa. Eu não posso coletar as que tem no canal, por isso que eu tenho que colocar, por isso que esse dispositivo fica próximo. Então o dia que tiver uma, eu vou levar para vocês verem, tá? Se eles comprarem no hospital, eu mostro para vocês. E eu vou pedir elas para mim. Aí, gente, vocês vão ver por onde vocês coletam, tá? Então, eu mostrei pra vocês quando é coleta de exame, né? Eu falei com vocês que eu ia mostrar pra vocês, aí não veio. Então, é interessante vocês verem esse dispositivo. Então, quando tiver, eu vou mostrar pra vocês não esquecer, tá? E como é que eu vou coletar, vou fazer a mensuração de 12 em 12 horas? É por aqui, né? Aqui, gente, ó, vocês vão... Toda vez essa sonda, ela vem com essa tampinha. Normalmente, gente, essa tampinha sempre some, tá? Nunca vai ter, mas não tem problema. Por quê? Tá vendo que essa parte azul está... Tá caindo um pedacinho. Essa parte azul está obstruindo, tá fechando aqui para a diurese não escorrer. Então, gente, eu vou fazer uma leve pressão pro lado, ficou transparente, a diurese vai ser desprezada. Acabou, gente, desprezou toda a diurese que tá na bolsa, eu vou fechar de novo, tá? Lembrando que, tá vendo lá? Abro e fecho. Lembrando que para fazer isso, desprezar a diurese, usem luvas, gente, tá? Para vocês não terem acesso, né, com a diurese do paciente, então tenha cuidado, gente, usar luvas, tá bom? Então, gente, isso aqui é a bolsa que eu queria mostrar para vocês. Eu pensei que ela tinha um dispositivo para mostrar, mas não tem. Mas é interessante vocês gravarem, né? É esse dispositivo que serve para clampar, tá? E esse adaptador é ele que vai encaixar. Vou tirar a tampinha. Para encaixar, aqui encaixa a sonda vesical de demora, ok? Então, a gente vai dando continuidade à apostila, tá? Tem muito mais informações para vocês. Até a próxima aula para vocês, tá? Dá uma olhada nessas aulas que eu tô dando, como vocês não têm apostila. As atividades eu vou dar depois, tá? No finalzinho dessa apostila eu devo lançar uma atividade aqui para vocês no vídeo, então eu vou esperar acabar toda essa apostila, aí eu vou dar vou gravar um vídeo só de exercícios, tá? Para vocês depois terem acesso e fazer para nós, tá bom? Quem não entregou os materiais, gente, entrega lá no Teorema pra gente estar conferindo, ok? Uma boa noite para vocês.